E aí, minha gente do 9º ano, estamos de volta, beleza? Como é que vai? Tá tranquilão? Tá ficando em casa legal mesmo? Não tá saindo não, né? Dá uma segurada aí que daqui a pouco a gente tá livre de tudo isso. Mas a gente continua nossos conteúdos por aqui, valeu? Na aula de hoje, eu vou convidar você a entender um pouco mais dos meandros de como a gente deve conduzir a leitura de imagens. Queria ver também se eu discutia um pouquinho sobre o gênero textual redes sociais. Mas eu posso deixar as redes sociais, se não der tempo, para um outro encontro. Prioridades. Vamos tratar de interpretar imagens, um passo a passo de observação para você poder interpretar corretamente um texto não verbal, as imagens. Enfim, nesse momento é aquela hora que você deve avisar aí, né? Vai começar seus estudos aqui comigo, deve achar um lugar tranquilo, calmo, bem arejado, iluminado, para você ser feliz, ser feliz. Muito bem, vamos começar falando da questão do conceito que você já domina bem, que é o conceito de linguagem não verbal. Linguagem não verbal é todo texto que não é produzido de maneira escrita nem oral, né? Ele é produzido com base em imagens e sons. A gente vai concentrar nossos esforços hoje no tipo de produção de texto não verbal baseada nas imagens e como a gente deve fazer a leitura dessas imagens. Falou? Então vou te convidar para vir para cá junto comigo para a gente fazer esse passeio. Quando você olha para uma obra de arte, por exemplo, ou quando você vê um filme, quando você lê um livro, ou você já deve ter ido a museu, viu uma pintura, uma escultura, e imediatamente quando a gente está de frente para essas várias possibilidades visuais, a gente cria na mente uma série de pensamentos que podem ser diferentes a cada vez que a gente repete a mesma atividade. Quer dizer, a próxima vez que você olhar de novo para essas coisas, ao se observar uma obra de arte, né, você muda esses seus pensamentos. Porque o ato de observar e produzir pensamentos pode ser chamado de leitura de imagens. Então é isso que eu quero que você compreenda. Quando você observa e na sequência produz um pensamento sobre o que você está vendo, você está fazendo a leitura da imagem. Para isso se dar de maneira correta, existe um procedimento que você pode e deve adotar para ter sucesso na interpretação correta das imagens. Então, observe que muitas vezes, quando você está de frente para a imagem, ela pode demorar a se concretizar no teu pensamento. Por quê? Cada pessoa, de acordo com o seu modo de vida, consegue ver o mesmo filme, por exemplo, né, e interpretá-lo de forma totalmente diferente de uma outra pessoa. Por exemplo, você está saindo de uma sessão de cinema, acabou de ver o filme, encontrou com um amigo. Ah, rapaz, está no cinema, que filme que você foi ver? Aí você fala o título do filme. Mas do que se trata o filme? Você não vai ficar 2 horas contando o filme do seu amigo. Você vai pegar o que você considera a espinha dorsal, o principal do filme para falar para ele. De um modo geral, a ideia principal do filme é comum a todo mundo que vê o filme. Mas na hora que você fica exposto àquela sucessão de fatos e de imagens, tem na tua cabeça algumas cenas que foram guardadas e outras que estão menos relevantes. É pouco provável que você, elencando 5 das melhores cenas de um filme que você foi ver, que essas 5 imagens possam bater exatamente igual com 5 imagens que outra pessoa que tenha visto esse filme também elencasse. Quer dizer, pode ser que até uma ou outra imagem combine, mas nunca na mesma ordem de importância. Por quê? A forma de interpretar uma imagem é totalmente diferente de pessoa para pessoa. Isso quer dizer que você pode interpretar a imagem de qualquer jeito? Não, claro que não. Porque, de qualquer forma, vale a regra de ouro que eu já expliquei para você. Todo texto guarda dimensões, margens, nas quais a gente se debruça para poder interpretá-lo. Então, a gente pode falar o que a gente quiser de um texto, lembra? Mas temos que provar no texto. Isso não é diferente na leitura de imagem. Afinal, o que é uma leitura de imagem?
A leitura de imagem é uma observação, uma análise visual, às vezes auditiva, até tátil, sensorial mesmo, através de outros sentidos. Você fica exposto a uma obra de arte e, posteriormente, você pode descrever essa obra de arte. De outra maneira, mais sintética, vamos chamar assim, a leitura das imagens pode ser percebida quando a obra está finalizada, né? Quando você, resultado do seu trabalho de observação da obra do artista, consegue investigar quais os meios que ele utilizou para produzi-la, ou buscar saber detalhes da obra de arte, do seu contexto social, a vida do artista, a sua realidade, para ajudar a fazer você a entender essa obra de arte ou essa leitura da imagem de forma adequada. Então, muitas vezes você fica de frente para essas informações e não sabe exatamente como agir. Então, como é que você deve agir? Primeiro fato, vale a mesma regrinha dos textos não verbais. Qual é a mesma regrinha dos textos não verbais? A ideia de que você pode falar o que quiser de um texto, mas é preciso que você sempre concorde com o texto. Não do ponto de vista, entende? Mas que você obedeça o que o texto tem a te dizer. Então, às vezes, na leitura da imagem, você tem algumas possibilidades que só se concretizam com a análise visual. Por exemplo, quando vou trazer a imagem aqui, por favor. Vou pedir para você me acompanhar. Hoje foi inédita essa, hein? Está me acompanhando aqui? É porque eu deixei a tua apostila um pouquinho longe, queria pegar para você ver. Então, quando você pegar essa unidade para ler, não esquece de que a gente está falando de leitura de imagem, mas a concepção é a mesma da leitura de um texto. Entende o que eu quero dizer? No sentido de que você vai obedecer à interpretação, podendo provar aquilo que você fala dentro do próprio texto. Senão não faz nenhum sentido. É como eu estou pegando a tua apostila aqui para poder fechar quais as páginas que você deverá usar, tá? Então, basicamente, depois eu vou botar no sistema lá para você, mas basicamente, quando você pega, por exemplo, vamos falar de uma imagem fotográfica, né? Quando você pega uma fotografia, a leitura desse tipo de texto deve combinar vários elementos. Por exemplo, você deve observar qual é o assunto da fotografia, você vai fazer um exercício muito similar a esse na sua apostila, né? Vai ter uma série de fotografias em que, para observá-la e analisá-la corretamente, fazer a leitura dela devida, você vai ter que montar uma análise que se debruce sobre o conteúdo. O que quer dizer debruçar-se sobre o conteúdo? É perceber na cena fotografada qual é o assunto que está sendo focado ali. Quer dizer, esse é um dos meios que a gente tem, meu computador está voltando aqui, qual é um desses meios que a gente tem para adequar a linguagem visual a uma leitura do cotidiano. Então, há várias técnicas diferentes que podem perfazer uma imagem. Observar essas técnicas também é, de certa forma, fazer a leitura dessas imagens. Então você vai ver, por exemplo, qual é o ponto de vista que o fotógrafo adotou para fazer a imagem. A escolha do fotógrafo diz muito sobre aquilo que ele quer passar com a imagem. A fotografia, como você sabe, é ela também uma arte. Então você pega um fotógrafo famoso, como aqui no Brasil a gente tem vários fotógrafos incríveis e famosos, mas você pegar o fotógrafo e observar a postura dele frente àquilo que ele quer fotografar, quer dizer, qual o ângulo, qual o foco, isso também ajuda a gente a ler a imagem que ele está produzindo. Outra coisa é que, além da representação pura e simplesmente da vida real, né, representação como se a realidade fosse um documento, né, aquela coisa documental da realidade, uma foto pode, muitas vezes, adquirir significados simbólicos. Você pode interpretar de forma diferente pelos observadores. Eu não sei se está no teu livro, eu acho que não está. Mas teve uma foto que ficou muito famosa no Réveillon aqui no Rio de Janeiro. Você sabe,
O Réveillon do Rio de Janeiro é famosíssimo. Ela abre o módulo 10 de leitura. O Réveillon do Rio de Janeiro é muito famoso, né? Milhões de pessoas vão para a praia de Copacabana e tal. E quando dá meia-noite, como é de costume, é tradicional, as pessoas se abraçam, né? Tem um congraçamento, fazem desejos de fraternidade, as famílias, amigos, amores, todo mundo na beira da praia na esperança de um ano novo, né? Num desses réveillões tradicionais de Copacabana, um fotógrafo conseguiu fazer um flagrante de um menino de rua dentro do Mar de Ipanema. É meia-noite, todos estão vestidos de branco, felizes, sorrindo, se abraçando, cumprimentando-se pela passagem do ano novo. E o garoto está de costas para essa multidão, olhando para os fogos. Você consegue ver pela tomada de imagem do fotógrafo como esse garoto, coitado, está desassistido. Você vai ter a chance de ver essa imagem abrindo o módulo 10, mas eu gostaria de te mostrar aqui para ilustrar o que eu estou dizendo. Consegue ver o menino? Quando você for ver a imagem na tua apostila, você vai ter a chance de ver isso melhor ainda. Quer dizer, o que é uma coisa fundamental de se entender aqui, né? Esse menino é mais uma pessoa que está ali naquela festividade. Só que diferente dos demais, ele não parece nada feliz. Se a gente consegue fazer a leitura dessa imagem, você consegue perceber o entorno dela, né? Então, a leitura da imagem é fundamental perceber o que o artista fotográfico quis passar para a gente. Por outro lado, muitas vezes quando você faz leitura de imagens, a concepção que você tem é de que só vale o que está no primeiro plano, né? Quer dizer, aquilo que está sendo fotografado ali. Quando, na verdade, muitas vezes, a imagem vai para um pouco mais além. Tem duas análises que você tem que fazer. Uma na superfície do que você está observando e a outra em camadas mais profundas, né? Quando você olha para uma obra de arte, você consegue uma série de informações. Então, na mente, quando você cria aquele pensamento, você está tendo uma condição única de produzir, através da leitura da imagem, um dado concreto, uma série de informações que enriquecem seus conhecimentos. É claro, a gente tem que perceber que isso, como eu falei antes, para cada pessoa pode ser diferente, né? Então, você está vendo lá o mesmo filme com a mesma pessoa, uma outra pessoa, e ela pode ter uma ideia bem diferente daquilo que você está vendo, entende? O que é, de maneira sintética assim, a leitura de uma imagem? Se você fizer a percepção daquela obra finalizada e a partir dela conseguir extrair algum tipo de possibilidade, digamos, mais analítica, você fez uma boa leitura da obra de arte. Então, fica esperto, as produções no teu livro falarão sobre isso. No quesito redes sociais, eu quero comentar algumas coisas sobre isso, mas quero te fazer, primeira coisa, ressaltar, né? Você já nasceu no mundo digital, né? Eu venho do mundo analógico e fiz a passagem para esse mundo digital. Você já nasceu no mundo digital, você domina bem as redes sociais. O que eu vou tentar fazer aqui é colocar alguns parâmetros para você perceber o mundo digital como um gênero. Quer dizer, o que é o mundo digital? A gente falou já de gêneros textuais aqui, as características que você envolve um texto para poder produzi-lo na situação comunicativa que você deseja. Então, dentro da internet, você tem inúmeros, diversos gêneros que se fazem ali dentro, né? Você tem, por exemplo, mensagens instantâneas de texto como um aplicativo do WhatsApp, você pode fazer um post no Instagram ou no Twitter, pode enviar um e-mail, você tem vários gêneros. O que eles têm em comum? Todos eles só transitam, têm como meio de divulgação a internet. Então, desde os anos de 1990, o mundo vem assistindo assim, a uma revolução nos meios de comunicação. Mais tarde que a gente vai ver a popularização do computador, né? O computador caseiro. Depois, com algum tempo,
a internet. Eu, por exemplo, sou da época da internet discada, que você ficava esperando ela carregar para conectar. Esse aprimoramento do papel da tecnologia acaba trazendo para a gente uma série de novos gêneros textuais que circulam pela via digital. Então, um fato interessante para a gente registrar aqui é que esse mundo digital vem recriando um acervo de gêneros textuais que eram nitidamente diferentes antes do acontecimento digital. Quer dizer, os gêneros digitais, mesmo os gêneros textuais, mesmo aqueles do mundo digital, são definidos sempre a partir de suas características físicas. Então, eu digo o que é um e-mail, porque eu caracterizo o que é a forma de se escrever um e-mail. Eu digo o que é um post do Instagram, ou como eu falei aqui, uma mensagem por aplicativo tipo WhatsApp, porque eu caracterizo, né, a forma de me comunicar a partir daquele e-mail. Então, em decorrência disso, a gente vê que o formato digital é cada vez mais abrangente, mas é ilusório tomar que o espaço digital, todo ele, seja baseado em linguagem informal. Como aqui na vida real, lá dentro da internet, na web, né, onde as redes sociais sobrevivem, há também lá uma certa graduação, um certo nível de formalidade ou informalidade a depender do tipo de produção que você está fazendo. Então, nas redes sociais, que são essas comunidades de relacionamento, né, a gente já teve tantas e tantas outras, vão aparecer ainda, né, nós já tivemos o Orkut, que foi os brasileiros, na época do Orkut, era o maior número naquela rede. Hoje você tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram. Independente do seu formato, as redes sociais dão suporte a uma diversidade enorme de gêneros textuais em seu interior. Claro, o maior destaque é para o gênero post, né? Porque você vê que é o mais popular jeito de se comunicar dentro das redes sociais. É uma extensão. O nível de formalidade, inclusive, do post é variado. Você pode anexar, por exemplo, símbolos, emoticons, símbolos visuais que vão compensar frequentemente a ausência da entonação que você não consegue dar naqueles posts. As redes sociais, se por um lado lidam com a perspectiva, né, de uma prontidão de resposta quase instantânea quando você se fala, quando ela produz a escrita, ela é um pouco anárquica. Cada um vai se adequar ao interlocutor com quem fala. Então, acerca desses emoticons, que eu falei agora há pouco, ao contrário do que eles podem supor, de anárquico eles não têm nada. Percebe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você coloca uma imagem, uma leitura visual ali, você deixa inequívoco aquilo que você tem a dizer. Quer dizer, esses símbolos podem ser utilizados em diversos tipos de colocações de comunicação da internet, porque com eles você ajuda a sua comunicação a ser mais plena. Então é uma característica específica dos gêneros que circulam na internet, né? O mesmo espaço de relacionamento das redes sociais também abriga amplamente textos que a gente chama verbovisuais, né? Quer dizer, textos que vão aliar o que está escrito com imagens. Isso é uma constante nas redes sociais. A criação, por exemplo, dos memes é totalmente baseada na ideia de você produzir um texto oral e um texto verbal e um texto não verbal no mesmo tipo de processo comunicativo, né? É também um lugar de grande circulação de gêneros, por exemplo, que só tinham espaço no mundo analógico. Hoje você tem redes sociais, por exemplo, que divulgam montagens variadas, propagandas, pinturas, quadrinhos, coisas que antes da internet a gente só tinha no mundo físico. É um recurso, as redes sociais, né? Funcionam como um recurso tão vasto e tão amplo que às vezes abre brechas até para certas desinformações. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Aqueles falsos créditos, aquelas fake news que rodam lá, muitas citações que a gente vê lá, que são assinadas por grandes autores, na verdade são todas fakes. Ficou famosa a citação de um escritor que eu adoro, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Já mostrei para vocês aqui vários livros dele, né? Esse aqui é mais um, Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo já
já foi citado várias vezes como autor de frases na rede social e que não tem nada, não eram dele, ele mesmo veio a público para desmentir, eram frases que falsamente davam crédito a ele. Do mesmo jeito, alguns autores da literatura brasileira. Então, as redes sociais, como aliás qualquer outro tipo de texto, é um lugar onde você precisa ficar com um conjunto de potencialidades comunicativas da sua mão, mas o mundo virtual e a comunicação que você faz ali, com certeza, ainda vai ser muito expandido, não está resolvida a plenitude dele. É preciso ter cuidado. Combinado? Então, pega lá os seus exercícios e faça corretamente as leituras das imagens e exercícios propostos. Combinado? A gente se vê em breve. Até breve. Beijo.